As palavras do meu filho ainda queimavam como ferro em brasa quando ele fechou a porta na minha cara. Papai, minha esposa não quer você na festa do nosso filho. Sem abraço. Sem explicação. Apenas aquela frase jogada como se eu fosse um estranho indesejado. Fiquei parado na entrada da casa que eu mesmo ajudei a pagar, segurando o presente embrulhado com tanto cuidado, sentindo meu coração se partir em pedaços tão pequenos que nem eu sabia como juntá-los novamente. Mas o que ele não sabia, o que nenhum deles sabia, era que aquele velho que acabavam de humilhar tinha um segredo guardado há mais de 20 anos. Um segredo que estava prestes a transformar aquela rejeição na maior lição que eles jamais receberiam. Porque às vezes, filho, o silêncio de um pai não é fraqueza. É estratégia. Deixa eu te contar desde o começo, para que você entenda como um homem que deu tudo pela família acabou sendo tratado como lixo. E como esse mesmo homem decidiu mostrar que dignidade não se compra, mas se conquista com cada decisão que tomamos. Meu nome é Roberto Silva. Tenho 68 anos, mãos calejadas de tanto trabalho e um coração que, apesar de tudo, ainda bate. Sou viúvo há 12 anos. Minha esposa Mariana morreu de câncer quando meu filho Diego tinha apenas 22. Eu trabalhava como mestre de obras, saía de madrugada e voltava quando a lua já estava alta. Cada tijolo que assentei, cada parede que levantei, foi pensando em dar para ele o que eu nunca tive: estudo, oportunidade, futuro. Quando Mariana adoeceu, vendi meu carro, minha moto, até o terreno que guardava para construir nossa casa de campo. Tudo para pagar os tratamentos. Mas o câncer não negociava. Ela partiu numa manhã de domingo, segurando minha mão, me fazendo prometer que cuidaria do Diego. Roberto, ela sussurrou com a voz já fraca, não deixe nosso filho esquecer quem ele é. Não deixe o mundo endurecer o coração dele. Prometi. E durante anos tentei cumprir. Diego se formou em administração. Eu paguei cada mensalidade da faculdade com horas extras, finais de semana trabalhados, feriados sacrificados. No dia da formatura, ele subiu no palco, recebeu o diploma e quando desceu me abraçou forte. Pai, tudo isso é por você. Nunca vou esquecer o que fez por mim. Acreditei nele. 3 anos depois, conheceu Camila. Uma mulher bonita, bem vestida, com aquele ar de superioridade que algumas pessoas carregam como se fosse perfume. Desde o primeiro jantar que tivemos juntos, senti que ela me olhava de cima para baixo. Minha roupa simples, minhas mãos ásperas, meu jeito humilde de falar, tudo parecia incomodá-la. Seu pai é pedreiro, ela perguntou para Diego como se a palavra queimasse a língua. Mestre de obras, ele corrigiu, mas o tom foi defensivo, quase envergonhado. Ali eu deveria ter visto o primeiro sinal. Mas o amor de pai é cego quando quer acreditar no melhor. Eles casaram num evento luxuoso que eu não consegui pagar. Camila insistiu que a família dela arcasse com tudo. Não se preocupe, Sr. Roberto, ela disse com aquele sorriso falso. Queremos que seja perfeito. O que ela realmente quis dizer era, não queremos sua ajuda de pobre. Fui ao casamento com o meu melhor terno, o mesmo que usei no enterro da Mariana. Diego mal conversou comigo. Passou a festa toda com os amigos ricos da esposa, rindo alto, bebendo champanhe. Quando tentei me aproximar para um brinde, ele disse, depois, pai, estou ocupado agora. Esse depois nunca chegou. Nos meses seguintes, as visitas dele à minha casa foram diminuindo. Primeiro de todo domingo para uma vez por mês. Depois para ligações rápidas. Até que pararam completamente. Quando meu neto Gabriel nasceu, fiquei sabendo pelo WhatsApp. Uma mensagem fria, papai, nasceu. 3,5 kg, está tudo bem. Nem foto me mandaram. Fui visitá-los no hospital. Comprei um ursinho de pelúcia, flores para Camila, chocolates. Mas quando cheguei, a recepção me barrou. O quarto está com limite de visitantes, disse a enfermeira. Esperei 4 horas até Diego descer. Ele pegou os presentes com pressa, me deu um abraço morno e disse, obrigado, pai. A gente se fala. Não se falou. Gabriel cresceu e eu o vi poucas vezes. Sempre de longe, sempre com Camila controlando cada movimento, cada palavra. Vovô não pode pegar ele agora, está com as mãos sujas, ela dizia. Minhas mãos estavam limpas. O que estava sujo era o coração dela. E Diego? Meu filho virou um estranho. Um homem que repetia as palavras da esposa como um papagaio bem treinado. Quando eu ligava, ele desconversava. Quando eu insistia em vê-los, sempre tinha uma desculpa. Até que chegou o aniversário de Gabriel. 5 anos. A festa seria no sábado, num salão de festa chique. Diego me ligou na quinta-feira. Achei que finalmente teria meu lugar de volta na vida do meu neto. Pai, preciso falar com você. Diga, filho. Houve uma pausa longa. Eu ouvia a respiração dele do outro lado, nervosa, ensaiada.
À Camila, ela acha melhor você não ir na festa. Meu mundo parou. Como assim, Diego? É que vai ter muita gente importante. Clientes dela, parceiros de negócio. E você sabe como é, pai. Você às vezes fala coisas que... Que o quê? Minha voz tremeu. Que não combinam com o ambiente. A Camila não quer constrangimento. Constrangimento. Eu era um constrangimento. Diego é meu neto. Eu tenho direito de estar lá. Pai, não complica. Você pode vir outro dia, comemorar só nós três. Mas no sábado, é melhor não. Senti a garganta apertar. E você concorda com isso? Silêncio. Diego, você concorda? Pai, eu preciso respeitar minha esposa. E ali, naquele momento, entendi que perdi meu filho. Não para a morte, mas para algo pior, para a vergonha que ele sentia de mim. Está bem, eu disse com uma calma que nem eu sabia de onde veio. Não vou na festa. Obrigado por entender, pai. Desliguei sem dizer mais nada. Fiquei sentado na sala da minha casa simples, com as paredes descascadas e o sofá velho, segurando aquele presente que comprei com tanto carinho. Um carrinho de bombeiro, porque Gabriela adorava bombeiros. Paguei caro. Era quase metade da minha aposentadoria daquele mês. E chorei. Chorei como não chorava desde o dia que Mariana partiu. Mas no meio das lágrimas, algo dentro de mim mudou. Não foi ódio. Foi clareza. A clareza de quem finalmente enxerga a verdade sem o filtro do amor cego. Meu filho me rejeitou porque tinha vergonha de mim. Minha nora me desprezou porque eu não tinha dinheiro. E meu neto cresceria sem saber quem era o avô que daria a vida por ele. Mas o que eles não sabiam, o que nem Diego desconfiava, era que aquele velho pedreiro humilhado guardava um segredo. Um segredo que herdei do meu melhor amigo, Henrique Almeida, que morreu há 6 meses e me deixou algo que mudaria tudo. Antes de morrer, Henrique me fez prometer uma coisa. Roberto, você foi o único que ficou ao meu lado quando eu não tinha nada. Agora quero retribuir. Mas não conte para ninguém até o momento certo. Ele me deixou 40% das ações de sua construtora. A mesma construtora que hoje valia mais de 20 milhões de reais. Eu era rico. E ninguém sabia. Fiquei assim por escolha. Continuei morando na minha casa simples, usando minhas roupas velhas, vivendo como sempre vivi. Porque dinheiro não muda quem você é, só revela. E agora, depois de ser expulso da festa do meu próprio neto, eu sabia exatamente o que fazer. Ia deixar que eles mostrassem quem realmente eram. Ia deixar que a ganância, o orgulho e a falsidade fizessem o trabalho sujo. E quando chegasse a hora certa, a verdade cairia sobre eles como um espelho. Porque a maior vingança não é destruir quem te machucou. É fazer com que eles mesmos se destruam olhando para o reflexo de suas escolhas. Peguei o telefone e liguei para o advogado de Henrique, Dr. Marcelo Fontana. Doutor, chegou a hora. Quero que prepare tudo. Tem certeza, Roberto? Mais do que nunca. Então vamos começar. Desliguei com um sorriso triste no rosto. Não era felicidade. Era justiça. E justiça, quando feita com amor, dói mais do que qualquer vingança. Naquela noite não dormi. Fiquei pensando em Mariana, no que ela diria se estivesse aqui. Provavelmente me abraçaria e diria: Roberto, faça o que o seu coração mandar. Mas não deixe o ódio vencer o amor. E eu não ia deixar. Porque o que eu estava prestes a fazer não era por ódio. Era para ensinar. A manhã seguinte chegou com um silêncio pesado. Tomei café sozinho, como sempre, mas dessa vez o gosto era diferente. Não era mais o gosto amargo da solidão, era o sabor da decisão. Olhei para o relógio, 7 da manhã. O Dr. Marcelo me esperaria às 9 em seu escritório no centro da cidade. Vesti minha melhor camisa, a azul clara que Mariana me deu no último aniversário que passamos juntos. Passei a mão pelo tecido já desbotado e sussurrei: me dê forças, amor. Vou precisar. O escritório do Dr. Marcelo ficava num prédio elegante, daqueles com porteiro de terno e piso de mármore que reflete o teto. Quando entrei, a recepcionista me olhou de cima a baixo. Minhas roupas simples não combinavam com aquele lugar. Tenho reunião com o Dr. Marcelo, eu disse. Seu nome? Roberto Silva. Ela digitou algo no computador e sua expressão mudou completamente. Ah, sim. O senhor pode subir. 12º andar, sala 1205. No elevador, um jovem executivo me lançou um olhar de desprezo. Provavelmente me confundiu com algum funcionário da manutenção. Sorri. Se ele soubesse que aquele velho pedreiro tinha mais dinheiro do que ele jamais veria na vida. Dr. Marcelo me recebeu com um aperto de mão firme.
Era um homem de seus 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de grau e aquela postura de quem conhece todos os segredos da lei. Roberto, meu amigo, entre, por favor. Ele apontou para uma cadeira de couro. Café? Água? Nada, obrigado. Vim resolver o que conversamos ontem. Ele assentiu e abriu uma pasta grossa. Bem, como você sabe, Henrique deixou tudo documentado. 40% das ações da construtora Almeida são suas. Atualmente, essas ações valem cerca de 8 milhões de reais. 8 milhões. Nunca tinha visto tanto dinheiro nem em sonho. E o que preciso fazer? Perguntei. Tecnicamente, nada. O dinheiro já é seu. Mas Henrique deixou uma condição em testamento. Ele pausou, me observando. Ele pediu que você esperasse 6 meses após a morte dele para revelar a herança publicamente. Queria que você tivesse tempo para pensar, para decidir o que fazer. E eu decidi. Me conte seu plano. Respirei fundo. Quero fazer uma doação. Dr. Marcelo arqueou as sobrancelhas. Uma doação? Sim. Quero criar uma fundação em nome da minha esposa, Mariana Silva. Uma fundação que ajude crianças carentes a estudar, que dê bolsas de faculdade para jovens pobres como eu fui. Ele sorriu. Henrique sabia que você faria isso. Ele me disse, Marcelo, se eu conheço o Roberto, ele vai dar esse dinheiro para quem precisa. E tinha razão. Mas antes disso, eu continuei, quero fazer uma reunião. Uma reunião com minha família. Sua família. Meu filho Diego e minha nora Camila. Quero anunciar a fundação na frente deles. Quero que eles vejam com os próprios olhos o que poderiam ter tido se tivessem-me tratado com um mínimo de respeito. Dr. Marcelo se recostou na cadeira. Entendo. Você quer que eles saibam o que perderam. Não quero vingança, doutor. Quero lição. E quando pretende fazer isso? Amanhã. No aniversário do meu neto. Ele piscou surpreso. Eles não te convidaram para a festa. Eu sei. Mas vou aparecer mesmo assim. Não para estragar o dia do Gabriel, mas para mostrar ao meu filho quem ele se tornou. Dr. Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos. Então assentiu lentamente. Vou preparar toda a documentação. Mas Roberto, tenha certeza disso. Porque uma vez que a verdade sair, não há como voltar atrás. Eu sei. E é exatamente por isso que vou fazer. Saí do escritório com uma pasta cheia de papéis que mudavam tudo. Papéis que provavam quem eu realmente era. Não um velho pedreiro descartável. Mas um homem que, mesmo humilhado, ainda tinha dignidade. Passei o resto do dia preparando tudo. Comprei um terno novo, simples mas elegante. Mandei embrulhar o presente do Gabriel novamente. E escrevi uma carta. Uma carta para Diego que ele leria mais tarde, quando a poeira baixasse. Meu filho, não escrevo isso para te magoar. Escrevo porque ainda te amo, mesmo depois de tudo. Você me ensinou que o dinheiro muda as pessoas, mas não da maneira que eu imaginava. Ele não muda quem você é, ele revela. E o que revelou em você me partiu o coração. Mas eu tenho fé de que ainda há tempo. Tempo para você olhar no espelho e perguntar: quem eu me tornei? Seu pai que nunca deixou de te amar, Roberto. Guardei a carta no bolso do paletó novo. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, fiquei acordado olhando as estrelas pela janela. Mariana, sussurrei para o céu, amanhã vai ser um dia difícil. Mas preciso fazer isso. Por mim, por você e principalmente por ele. Para que aprenda antes que seja tarde demais. O vento balançou as cortinas como se fosse uma resposta. E eu soube que ela estava comigo. No sábado, dia da festa, acordei às 5 da manhã. O sol ainda nem tinha nascido, mas meu coração já batia acelerado. Tomei banho, me barbeei com cuidado, vesti o terno novo. Quando me olhei no espelho, quase não me reconheci. Parecia outra pessoa. Não, pensamento corrigido. Parecia a pessoa que sempre fui, mas que meu filho tinha vergonha de mostrar. A festa começaria às 3 da tarde. Peguei um táxi e pedi para me deixar a 2 quadras do salão. Queria chegar caminhando, sentindo cada passo, cada batida do coração. O salão era imenso. Balões dourados, mesa de doces que parecia um castelo, personagens animando as crianças. Tudo perfeito. Tudo caro. Tudo vazio de amor verdadeiro. Parei na entrada. O segurança me olhou desconfiado. Posso ajudar? Vim para a festa do Gabriel. Seu nome está na lista. Roberto Silva. Sou o avô. Ele conferiu a prancheta e franziu a testa. Não tem nenhum Roberto aqui. Eu sei. Mas entra assim mesmo. Senhor,
Não posso deixar entrar quem não foi convidado. Nesse momento, uma voz conhecida gritou do fundo do salão: Papai! Era Diego. Ele veio correndo, o rosto vermelho de raiva e vergonha misturadas. O que você está fazendo aqui? Vim dar parabéns para o meu neto. Eu te disse que não era para vir. As pessoas começaram a olhar. Camila apareceu ao lado dele, os olhos fuzilando ódio. Roberto, o senhor está nos constrangendo. Estou constrangendo, repeti com calma. Interessante. Porque eu achei que o constrangimento era ser proibido de ver o próprio neto. Diego me puxou pelo braço. Vamos conversar lá fora. Não vamos? Não. Vim aqui para dar meu presente e vou dar. Camila riu com escárnio. Ah? Sim. Deixa-o adivinhar, outro carrinho barato de camelô. Aquelas palavras deveriam ter-me machucado. Mas não machucaram. Porque eu sabia algo que ela não sabia. Sorri. Na verdade, Camila, o presente está aqui. Mostrei a pasta que Dr. Marcelo me deu. Uma pasta? Ela debochou. Que criança quer uma pasta de presente? Não é para o Gabriel. É para vocês. Diego me olhou confuso. Do que você está falando? De herança. Silêncio. O barulho da festa continuava ao fundo, mas ao nosso redor tudo tinha parado. Herança? Diego repetiu. Sim. Do meu amigo Henrique. Ele morreu há 6 meses e me deixou algo. Camila estreitou os olhos. Quanto? E ali estava. A única pergunta que importava para ela. 40% de uma construtora avaliada em 20 milhões. Diego ficou branco. Camila abriu a boca, mas nenhum som saiu. 8 milhões de reais. Eu continuei com voz firme. Tudo meu. Tudo documentado. Tudo legal. Papai? Diego balbuciou. Você tem 8 milhões. Tinha. Como assim tinha? Abri a pasta e mostrei os documentos. Porque decidi doar tudo. Cada centavo. Para uma fundação que vai ajudar crianças pobres a estudar. Crianças que, assim como eu, não têm nada além de sonhos. A expressão de Camila mudou do choque para a fúria. Você está louco? Não pode fazer isso. Posso sim. E já fiz. Diego me agarrou pelos ombros. Pai, espera. A gente pode conversar sobre isso. Você não precisa doar tudo. Pensa na família. Na família, repeti olhando fundo nos olhos dele. Que família, Diego? A que me expulsou da festa. A que teve vergonha de mim. A que me tratou como lixo. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dele. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram de ganância frustrada. Papai, por favor. Não chore agora, filho. Chorar não vai trazer de volta o que você perdeu. E não estou falando de dinheiro. Camila praticamente gritou. Você fez isso de propósito. Para nos punir. Não, Camila. Fiz isso para ensinar. Porque vocês precisavam aprender que um homem não vale pelo que tem no bolso, mas pelo que carrega no coração. Virei as costas e comecei a caminhar para a saída. Diego correu atrás. Pai! Pai! Parei e olhei para trás uma última vez. Quando você decidir me procurar de verdade, sem interesse, só com amor, eu vou estar esperando. Mas até lá, preciso que você entenda uma coisa. Dinheiro vai e vem. Mas dignidade, filho, a gente só perde se deixar. E saí. Deixei para trás o salão de festas, os balões dourados, a ganância disfarçada de família. E levei comigo a única coisa que ninguém poderia tirar. Meu respeito próprio. Quando cheguei em casa, desliguei o telefone. Sabia que ele ia ligar. Sabia que ela ia implorar. Mas dessa vez, o silêncio seria minha resposta. Porque algumas lições só aprendemos quando perdemos o que nunca demos valor. Os 3 dias seguintes foram um inferno silencioso. Meu telefone tocava sem parar. Diego ligava a cada hora. Deixava mensagens desesperadas no WhatsApp. Pai, atende, por favor. Precisamos conversar. Foi tudo um mal-entendido. Mal-entendido. Como se me expulsar da festa do meu próprio neto fosse um erro de português. Camila também ligou. Mas o tom dela era diferente. Não havia súplica, havia cálculo. Roberto, vamos resolver isso como adultos. Você não pode simplesmente jogar fora uma fortuna por orgulho. Orgulho. Ela chamou minha dignidade de orgulho. Bloqueei os dois. Na quarta-feira, bateram na minha porta às 7 da manhã. Abri achando que era o carteiro. Era Diego. Os olhos vermelhos,
a barba por fazer, a roupa amarrotada. Parecia que não dormia há dias. Pai, por favor, me escuta. Não tenho nada para ouvir, Diego. Eu sei que errei. Eu sei. Ele levantou a voz, desesperado. Mas você é meu pai. Não pode me abandonar assim. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Eu abandonando ele? Diego, respirei fundo tentando manter a calma. Quem abandonou quem foi você? E sabe o que dói mais? É que você nem percebeu. Camila, ela me influenciou. Eu fui fraco. Não joga a culpa nela. Você é um homem adulto. Fez suas escolhas. Ele se ajoelhou no chão da minha porta. Pai, me perdoa. Eu imploro. Ver meu filho de joelhos deveria ter-me dado satisfação. Mas só me deu pena. Pena de ver um homem tão perdido que precisava tocar o fundo para entender onde estava. Levanta daí. Não. Não até você me perdoar. Perdão não se pede de joelhos. Se pede com mudança. Ele me olhou sem entender. Do que você está falando? Estou falando que palavras são fáceis. Diego. Difícil é provar com atitudes. Você quer meu perdão? Então mostre que merece. Como? Descobre sozinho. Porque se eu tiver que te ensinar, não vale nada. Fechei a porta. Fiquei do outro lado escutando ele chorar. Cada soluço era uma facada no meu peito. Mas não podia ceder. Não agora. Porque se cedesse, ele nunca aprenderia. Seria só mais um choro falso, mais uma manipulação emocional. E eu já tinha caído nisso antes. Na sexta-feira, recebi uma visita inesperada. Dr. Marcelo apareceu sem avisar. Roberto, precisamos conversar. Aconteceu algo com a fundação? Não. Aconteceu algo com seu filho. Meu coração apertou. O que foi? Ele foi ao meu escritório ontem. Tentou-me convencer a reverter a doação. Fechei os olhos. Claro que tentou. E o que você disse? Que era impossível. A doação já foi registrada. Os papéis assinados. Não há volta. E como ele reagiu? Dr. Marcelo hesitou. Ele chorou. Muito. Mas não era só pelo dinheiro, Roberto. Não. Não. Ele falou de você. Disse que cometeu o maior erro da vida dele. Que trocou o pai por uma mulher que só queria aparências. E que agora estava pagando o preço. Sentei no sofá, as pernas fraquejando. E a Camila? Onde ela estava nessa conversa? Ela pediu o divórcio. Silêncio. Divórcio. Sim. No dia seguinte à festa, ela saiu de casa. Deixou uma carta dizendo que não ia desperdiçar a vida dela com um homem fraco, que deixou uma fortuna escapar. Meu Deus! Então era isso. Camila não amava meu filho. Amava a ideia do que ele poderia dar para ela. E quando essa ideia morreu, ela fugiu como rato de navio afundando. E o Gabriel? Meu neto. Está com Diego. Camila nem quis a guarda. Disse que não estava preparada para ser mãe em tempo integral. Senti uma raiva subir pela garganta. Aquela mulher não tinha coração. Abandonou um filho de 5 anos como se fosse um móvel velho. Roberto, Dr. Marcelo continuou, seu filho está destruído. Perdeu a mulher, descobriu que foi usado, e agora está sozinho com uma criança para criar. Talvez seja a hora de voltar, completei. De fingir que nada aconteceu. Não. De dar a ele a chance de reconstruir. Com você. Fiquei em silêncio por muito tempo. A dor e a raiva brigavam dentro do meu peito. Parte de mim queria deixar Diego sofrer as consequências. Mas outra parte, a parte que era pai, a parte que Mariana plantou em mim, sussurrava: ele precisa de você. Vou pensar, disse finalmente. Dr. Marcelo assentiu. Não demore muito. Porque Gabriel precisa de um avô. E Diego precisa de um pai. Quando ele saiu, fiquei olhando para a foto de Mariana na estante. O que eu faço, amor? Me diz. A resposta não veio em palavras. Veio em memória. Lembrei de uma tarde, anos atrás, quando Diego tinha 7 anos e quebrou a janela do vizinho jogando bola. Eu estava furioso. Queria bater nele. Mas Mariana segurou minha mão e disse: Roberto, raiva não ensina. Consequência ensina. Mas amor sustenta enquanto a lição acontece. Amor sustenta. No sábado, peguei um ônibus até o bairro onde Diego morava. Não liguei avisando. Não queria que ele preparasse um discurso. Queria ver a verdade nua.
Quando cheguei na frente da casa, o portão estava aberto. O jardim, que antes era impecável, agora tinha mato crescendo. A pintura descascada. Parecia abandono. Bati na porta. Ninguém atendeu. Bati de novo. Ouvi passos arrastados e então a porta se abriu. Diego estava irreconhecível. Magro, olheiras fundas, a roupa suja. Quando me viu, simplesmente desabou em lágrimas. Pai! Entrei sem pedir licença. A sala estava uma bagunça. Brinquedos espalhados, pratos sujos, roupas jogadas no sofá. E no meio de tudo, Gabriel. Meu neto. Sentado no chão, desenhando com giz de cera. Quando ele me viu, seus olhos brilharam. Vovô! Meu coração derreteu. Oi, campeão! Ele veio correndo e me abraçou. Apertei aquele corpinho pequeno e senti as lágrimas virem. Cadê a mamãe? Ele perguntou inocente. Diego interveio rapidamente. A mamãe viajou, filho. Lembra? Viajou. Que mentira piedosa para proteger um coração tão puro. Vovô, você vai ficar? Gabriel perguntou com aqueles olhos cheios de esperança. Olhei para Diego. Ele estava me encarando, esperando minha resposta. Não com ganância. Não com interesse. Mas com a mesma expressão de quando era criança e tinha medo do escuro. Pai, não me deixa sozinho. Vou ficar um pouquinho, Gabriel. Tá bom. Eba. Ele voltou correndo para os desenhos. Diego me levou para a cozinha. Tentou disfarçar, mas eu vi, a geladeira estava quase vazia. Só tinha leite, pão e ovos. Diego, cadê a comida? Eu estou economizando. Economizando por quê? Você trabalha. Ele abaixou a cabeça. Fui demitido. Como assim? A empresa da Camila me demitiu. Ela convenceu o chefe que eu era um funcionário problemático. Foi vingança por eu não ter conseguido o dinheiro da herança. Aquela mulher era pior do que eu imaginava. E você não procurou outro emprego? Procurei. Mas ela espalhou mentiras sobre mim no mercado. Ninguém me contrata. Diego encostou na parede e deslizou até o chão, cobrindo o rosto com as mãos. Eu destruí minha vida, pai. Por causa de uma mulher que nunca me amou. E o pior é que eu sabia. Lá no fundo eu sempre soube. Mas fingi que não via porque tinha medo de ficar sozinho. Sentei no chão ao lado dele. E agora? O que você vai fazer? Não sei. Mal consigo pagar as contas. Vou perder a casa. E o Gabriel, ele não merece isso. Não. Ele não merece. Diego me olhou com os olhos vermelhos. Pai, eu sei que não tenho direito de pedir nada. Mas eu imploro. Não por mim. Por ele. Pelo Gabriel. Deixa ele te conhecer. Deixa ele ter um avô. Mesmo que você nunca me perdoe, não pune meu filho pelos meus erros. E ali, naquele chão sujo de cozinha, entendi uma coisa. Meu filho finalmente tinha tocado o fundo. E quando se toca o fundo, ou você afunda de vez ou usa o chão para impulsionar. Diego, levanta. Pai! Levanta. Ele obedeceu, tremendo. Você errou. Errou feio. Me machucou de uma forma que não tem volta. Mas... Respirei fundo. Você ainda é meu filho. E aquele menino na sala é meu neto. E eu não vou abandonar vocês. Os olhos dele se arregalaram. Você vai me ajudar. Não vou te dar nada. Mas vou te ensinar como se levanta. Como se reconstrói. Como se vive com dignidade. Ele me abraçou tão forte que quase me derrubou. E pela primeira vez em anos, senti que estava abraçando meu filho. Não a versão falsa que Camila moldou. Mas o Diego que eu criei. Aquele que ainda tinha jeito. Na segunda-feira seguinte, cheguei na casa de Diego às 6 da manhã. Bati na porta com força até ele abrir, ainda de pijama, os olhos inchados de sono. Pai? Que horas são? Hora de trabalhar. Vamos. Trabalhar? Mas eu não tenho emprego. Agora tem. Comigo. Ele piscou confuso. Fazer o quê? O que eu fiz a vida inteira. Construir. 20 minutos depois, estávamos no carro a caminho de uma pequena reforma que consegui através de um antigo conhecido. Uma casa simples no bairro Operário, paredes rachadas, telhado com goteiras. Nada luxuoso, nada glamouroso. Trabalho honesto. Diego olhou para a casa e depois para mim. Pai, eu não sei fazer isso. Então vai aprender. Mas eu estudei administração.
Trabalhava em escritório. E para onde isso te levou? Minha voz saiu mais dura do que pretendia. Te levou para uma mulher que te usou, um emprego que te descartou e uma vida baseada em aparências. Agora você vai aprender o que eu aprendi, que trabalho digno não tem vergonha. Ele abaixou a cabeça. Pega essa pá. Vamos começar quebrando o piso velho. As primeiras 2 horas foram patéticas. Diego não sabia segurar a ferramenta direito. Reclamava do sol, do suor, das mãos doendo. Mas não parei. Trabalhei ao lado dele, mostrando cada movimento, cada técnica. Por que você está fazendo isso, pai? Ele perguntou no intervalo do almoço, as mãos cheias de bolhas. Fazendo o quê? Te ensinando a trabalhar. Não. Porque está-me ajudando. Depois de tudo que eu fiz. Peguei minha marmita e abri devagar. Arroz, feijão e ovo frito. Simples. Porque desistir de você seria fácil. E eu nunca escolhi o caminho fácil. Ele ficou em silêncio, mexendo na comida sem comer. Sabe o que sua mãe me disse antes de morrer? Continuei. Ela disse, Roberto, se o Diego se perder pelo caminho, não desiste dele. Mas também não facilita. Deixa ele cair, mas fica perto para ele saber que tem chão. As lágrimas escorreram pelo rosto sujo dele. Eu sinto tanto a falta dela. Eu também, filho. Todos os dias. Comemos em silêncio, sentados no meio daquela obra. 2 homens quebrados tentando reconstruir mais do que paredes. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina. Eu buscava Diego às 6. Trabalhávamos até às 4. Depois pegávamos Gabriel na escolinha e voltávamos para a minha casa, onde eu tinha preparado jantar. No início, Gabriel estranhava. Vovô, porque a gente vem aqui todo dia. Porque família come junta, campeão. E assim foi. Aos poucos, aquela casa que tinha passado anos vazia começou a ter vida de novo. Risadas de criança. Conversas à mesa. Histórias antes de dormir. Diego mudava também. As mãos calejadas, a pele queimada de sol, mas principalmente o olhar. Não tinha mais aquela arrogância falsa. Tinha humildade verdadeira. Uma noite, depois de colocar Gabriel para dormir, ele veio até a sala onde eu assistia televisão. Pai, posso falar uma coisa? Claro. Ele se sentou na ponta do sofá, nervoso. Eu andei pensando muito. Sobre tudo que aconteceu. Sobre as escolhas que fiz. E percebi uma coisa. Eu passei anos tentando ser alguém que não era. Usava roupas caras que mal podia pagar. Frequentava lugares que me deixavam desconfortável. Tudo para impressionar pessoas que nem gostavam de mim de verdade. Por que fez isso? Ele respirou fundo. Porque tinha vergonha. Vergonha de quê? De você. De ser filho de pedreiro. De morar em casa simples. De não ter carro importado. Ele começou a chorar. Eu tinha vergonha da única pessoa que realmente me amou. Aquelas palavras doeram. Mas era uma dor necessária. A dor da verdade. Diego, você sabe qual foi o seu maior erro? Ele balançou a cabeça. Não foi ter vergonha de mim. Foi ter vergonha de você mesmo. Ele me olhou sem entender. Você negou de onde veio. Negou sua história. E quando a gente faz isso, fica oco por dentro. Vazio. E esse vazio é o que pessoas como Camila preenchem com mentiras. Como eu conserto isso? Aceitando quem você é. De onde veio. E decidindo quem quer ser daqui para frente. Ele enxugou as lágrimas. Quero ser um homem que meu filho tenha orgulho. E um filho que você possa perdoar. Levantei e coloquei a mão no ombro dele. O perdão não se ganha num dia, Diego. Se constrói todo dia. Com cada escolha certa. Com cada atitude verdadeira. Então eu vou construir. Tijolo por tijolo. Sorri. Pela primeira vez em muito tempo, acreditei nele. Um mês depois, aconteceu algo que nenhum de nós esperava. Estávamos terminando a reforma da casa quando o dono apareceu para ver o resultado. Era um senhor de uns 70 anos, magro, bengala na mão. Ficou excelente, ele exclamou olhando ao redor. Melhor do que eu imaginava. Obrigado, seu Antônio, respondi. Ele se virou para Diego. E esse é seu filho? Sim. Trabalha bem o rapaz. Tem jeito. Diego sorriu, ainda não acostumado com elogios pelo trabalho braçal. Seu Antônio se aproximou de mim. Roberto, tenho uma proposta. Pode falar. Tenho mais 3 imóveis para reformar. Você topa? Claro. Quando quer começar?
Semana que vem. Mas tem uma condição. Ele olhou para Diego. Quero que ele seja seu sócio nesse trabalho. Meio a meio nos lucros. Diego arregalou os olhos. Mas, Sr. Antônio, eu mal sei o que faço ainda. Por isso mesmo. Aprende fazendo. E pelo que vi, você tem dedicação. Isso vale mais que experiência. Quando Sr. Antônio saiu, Diego ficou parado no meio da sala, processando o que tinha acontecido. Pai, ele quer que eu seja seu sócio. Ouvi. Mas eu não mereço. Ainda não. Mas vai merecer se trabalhar direito. Ele me abraçou. E dessa vez não era desespero. Era gratidão. Naquela noite, levei Diego e Gabriel para jantar fora. Nada chique, uma pizzaria de bairro. Mas para Gabriel era como se fosse o lugar mais especial do mundo. Vovô, posso pedir refrigerante? Pode, campeão. Enquanto esperávamos a pizza, Gabriel desenhou no guardanapo de papel. Eram 3 bonecos de palito. Um grande, um médio e um pequeno. Levantei e coloquei a mão no ombro dele. O perdão não se ganha num dia, Diego. Se constrói todo dia. Com cada escolha certa. Com cada atitude verdadeira. Então eu vou construir. Tijolo por tijolo. Sorri. Pela primeira vez em muito tempo, acreditei nele. Um mês depois, aconteceu algo que nenhum de nós esperava. Estávamos terminando a reforma da casa quando o dono apareceu para ver o resultado. Era um senhor de uns 70 anos, magro, bengala na mão. Ficou excelente. Ele exclamou olhando ao redor. Melhor do que eu imaginava. Obrigado, Sr. Antônio, respondi. Ele se virou para Diego. E esse é seu filho? Sim. Trabalha bem o rapaz. Tem jeito. Diego sorriu, ainda não acostumado com elogios pelo trabalho braçal. Sr. Antônio se aproximou de mim. Roberto, tenho uma proposta. Pode falar. Tenho mais 3 imóveis para reformar. Você topa? Claro. Quando quer começar? Semana que vem. Mas tem uma condição. Ele olhou para Diego. Quero que ele seja seu sócio nesse trabalho. Meio a meio nos lucros. Diego arregalou os olhos. Mas, Sr. Antônio, eu mal sei o que faço ainda. Por isso mesmo. Aprende fazendo. E pelo que vi, você tem dedicação. Isso vale mais que experiência. Quando Sr. Antônio saiu, Diego ficou parado no meio da sala, processando o que tinha acontecido. Pai, ele quer que eu seja seu sócio. Ouvi. Mas eu não mereço. Ainda não. Mas vai merecer se trabalhar direito. Ele me abraçou. E dessa vez não era desespero. Era gratidão. Naquela noite, levei Diego e Gabriel para jantar fora. Nada chique, uma pizzaria de bairro. Mas para Gabriel era como se fosse o lugar mais especial do mundo. Vovô, posso pedir refrigerante? Pode, campeão. Enquanto esperávamos a pizza, Gabriel desenhou no guardanapo de papel. Eram 3 bonecos de palito. Um grande, um médio e um pequeno. Quem são esses? Perguntei. Somos nós. Você, papai e eu. Meu coração apertou. E cadê a mamãe? Ele parou de desenhar. Olhou para Diego e depois para mim. A mamãe foi embora. Mas está tudo bem. Porque agora a gente tem você. Diego mordeu o lábio tentando não chorar. Gabriel, eu disse pegando o guardanapo, posso guardar esse desenho? Pode. Vou fazer outro. Guardei aquele papel com 3 bonecos no bolso. Não valia nada financeiramente. Mas valia tudo emocionalmente. Quando voltamos para casa, coloquei Gabriel para dormir. Ele me fez prometer que contaria uma história. Vovô, conta de quando você era criança. Você quer mesmo ouvir? Quero. Então contei. Contei que cresci sem pai. Que minha mãe lavava roupa para fora. Que passei fome. Mas que nunca desisti. E que conheci uma mulher linda chamada Mariana que me ensinou que riqueza de verdade não enche cofre, enche coração. Gabriel dormiu no meio da história, um sorrisinho no rosto. Quando saí do quarto, Diego estava na sala olhando uma foto antiga. Era do dia do meu casamento com Mariana. Ela era bonita, ele disse. A mulher mais bonita do mundo. Você sente falta? Todo santo dia. Ele colocou a foto de volta. Pai, você acha que a mamãe ficaria orgulhosa de mim agora? Acho que ela ficaria feliz. Orgulho se constrói com tempo. Mas felicidade? Ela já estaria sentindo. Por quê? Porque você finalmente está tentando ser você.
E não a versão que os outros queriam que você fosse. Ele assentiu lentamente. Sabe o que é engraçado? Eu tinha tudo. Casa bonita, carro, roupas de marca. E era infeliz. Agora tenho quase nada. E pela primeira vez em anos, sinto que estou vivendo de verdade. Porque você está, filho. Pela primeira vez, você está. Antes de dormir, abri a gaveta da mesinha de cabeceira. Lá dentro estava o guardanapo com os 3 bonecos. Ao lado, a foto de Mariana. Amor, sussurrei, acho que conseguimos. Nosso menino está voltando. E naquela noite, dormi em paz. Porque reconquista, descobri, não acontece com grandes gestos. Acontece com pequenos passos. Com jantares simples. Com histórias antes de dormir. Com trabalho lado a lado. E principalmente, com a coragem de dar uma segunda chance quando o coração ainda acredita. 3 meses se passaram desde aquele jantar na pizzaria. E nesse tempo, algo extraordinário aconteceu. Minha casa deixou de ser só minha casa. Virou nossa casa. Diego e Gabriel se mudaram oficialmente comigo. Não foi uma decisão repentina. Foi natural, como o rio que encontra seu leito. Um dia eles simplesmente trouxeram as malas e Gabriel disse: Vovô, agora eu moro aqui com você para sempre. Para sempre, campeão. E foi assim. O quarto que antes juntava poeira agora tinha desenhos de super-heróis na parede. A cozinha que ficava silenciosa agora tinha barulho de criança pedindo mais suco. A sala onde eu assistia televisão sozinho agora tinha Gabriel deitado no meu colo todas as noites. Era vida. Era família. Era o que sempre deveria ter sido. As reformas de seu Antônio viraram um pequeno negócio. Diego aprendeu rápido. Não apenas a técnica, mas a humildade que vem de trabalhar com as próprias mãos. Ele acordava cedo sem reclamar. Voltava sujo de cimento sem vergonha. E o melhor, conversava com os clientes olhando nos olhos, não mais olhando de cima. Uma tarde, estávamos terminando o segundo imóvel quando uma mulher passou na calçada e parou. Ficou-nos observando por alguns minutos. Diego percebeu e perguntou: Posso ajudar, senhora? Ela hesitou. Vocês fazem orçamento para pintura? Fazemos sim. Quer ver o trabalho que fizemos aqui? A mulher entrou na casa, olhou cada detalhe, tocou as paredes recém-pintadas. Ficou lindo. Quanto cobram? Diego me olhou. Ainda não tinha confiança para fechar negócios sozinho. Depende do tamanho da casa, respondi. Mas fazemos um preço justo. Justo como? Justo de quem trabalha com honestidade. Sem enganação. Sem jogo de preço. Ela sorriu. Então quero contratar vocês. E assim conseguimos o terceiro trabalho. Depois o quarto. Logo estávamos com a agenda cheia para os próximos 2 meses. Diego mal acreditava. Pai, a gente está crescendo. Estamos. Mas não esquece de onde veio. Nunca mais. Eu prometo. Mas nem tudo eram flores. Uma noite, Gabriel chegou da escola com o rostinho fechado. Não quis jantar. Não quis brincar. Só ficou deitado no sofá abraçado no ursinho de pelúcia. O que aconteceu, campeão? Perguntei-me sentando ao lado dele. Silêncio. Gabriel, vovô não pode ajudar se você não falar. Ele começou a chorar baixinho. As crianças na escola perguntaram da mamãe. Meu coração apertou. Diego, que estava na cozinha, veio correndo. O que você disse para elas? Perguntei com delicadeza. Disse que a mamãe foi viajar. Mas aí o Pedrinho disse que a mãe dele ouviu que a minha mãe me abandonou. Diego ficou pálido. Gabriel. É verdade, papai? A mamãe não me quer mais. O silêncio foi ensurdecedor. Diego se ajoelhou na frente do filho. Gabriel, olha para mim. O menino levantou os olhinhos cheios de lágrimas. Às vezes os adultos fazem escolhas erradas. E sua mãe? Ela fez uma escolha que machucou muita gente. Principalmente você. Então ela não me ama. Eu não sei o que ela sente, filho. Mas eu sei o que eu sinto. E o que seu avô sente. A gente te ama. Mais do que tudo nesse mundo. Mas eu queria ter uma mãe igual aos outros meninos. Aquelas palavras quebraram meu coração. Porque não tinha resposta. Não tinha consolo. Só tinha a verdade crua. Algumas feridas não cicatrizam. A gente só aprende a conviver com a dor. Gabriel, eu disse pegando ele no colo, vou-te contar um segredo. Que segredo? Quando eu era da sua idade, também não tinha pai. Ele foi embora quando eu nasci. E sabe como me sentia? Como? Incompleto. Como se faltasse um pedaço de mim.
E você ficou triste para sempre. Não. Sabe por quê? Porque percebi que família não é só de quem nasce com a gente. É de quem fica com a gente. Gabriel me abraçou forte. E naquele abraço apertado, senti que ele estava começando a entender. Doía, mas ele estava entendendo. Diego, no entanto, não reagiu bem. Naquela mesma noite, depois de Gabriel dormir, ele veio até mim com o celular na mão. Pai, eu vou ligar para ela. Para quem? Para Camila. Ela precisa saber o que está fazendo com o filho dela. Diego, não faz isso. Por quê? Ela abandonou uma criança. Ela merece ouvir verdades. Merece. Mas não vai mudar nada. Como você sabe? Porque pessoas como ela não mudam quando ouvem verdades. Só mudam quando sentem consequências. Ele socou a parede, frustrado. Eu devia ter visto quem ela era desde o começo. Como fui tão cego? Porque amor cega. E você amava a ideia dela, não a pessoa real. Diego deslizou pela parede até sentar no chão. Ela destruiu tudo, pai. Meu emprego. Minha reputação. E agora está destruindo meu filho. Sentei ao lado dele. Ela só destrói se você deixar. Mas olha ao redor. Olha o que você construiu desde que ela saiu. Tem trabalho. Tem dignidade. Tem seu filho dormindo ali no quarto. Isso ela não destruiu. Porque isso você conquistou longe dela. Ele ficou em silêncio, processando. E sabe qual é a melhor vingança contra alguém que te abandonou? Continuei. Qual? Ser feliz sem ela. Tão feliz que ela vira irrelevante. Diego riu entre lágrimas. Você sempre sabe o que dizer. Não. Eu só aprendi a sobreviver. E agora estou te ensinando. Na semana seguinte, aconteceu algo inesperado. Eu estava na feira comprando verduras quando alguém me chamou. Roberto? Roberto Silva. Virei. Era uma mulher de uns 50 anos, bem vestida, sorriso gentil. Demorei para reconhecer. Teresa. Teresa Moraes. Antiga amiga de Mariana. Elas trabalharam juntas anos atrás numa fábrica de costura. Meu Deus, quantos anos! Ela disse-me abraçando. Como você está? Bem. E você? Tocando a vida. Soube da Mariana. Sinto muito. Obrigado. Conversamos por alguns minutos. Ela me contou que abriu uma pequena loja de roupas no centro. Perguntou de Diego. Contei resumidamente o que tinha acontecido. Nossa, que situação difícil, ela disse com pena genuína. Mas me diz uma coisa, vocês precisam de trabalho. Sempre. Então vem aqui. Ela me entregou um cartão. Estou reformando o andar de cima da loja para virar um pequeno ateliê. Preciso de alguém de confiança. Olhei o cartão. Teresa, eu agradeço, mas... Nada de mas. Eu confio em você. E qualquer pessoa que Mariana amou é alguém que eu respeito. Aceitei o trabalho. Quando contei para Diego, ele reagiu com entusiasmo. Pai, isso é ótimo. Podemos fazer um trabalho impecável e ela vai indicar para outras pessoas. Calma. Vamos fazer bem feito primeiro. Depois pensamos em indicação. Mas Diego estava certo. Fizemos um trabalho tão bom que Teresa não apenas pagou mais do que o combinado, como também falou para todas as amigas dela. Em 2 semanas, tínhamos 5 novos orçamentos. Pai, Diego disse uma noite enquanto fazíamos as contas, a gente está precisando de ajuda. Não damos conta sozinhos. O que você sugere? Contratar alguém. Alguém como? Não sei. Alguém que precise de uma chance. Como eu precisei. Olhei para meu filho com orgulho. Ele estava aprendendo. Não apenas a trabalhar, mas a retribuir. Então amanhã vamos procurar. E procuramos. Colocamos um anúncio simples numa rede social do bairro, procura-se ajudante para reformas. Não precisa experiência. Precisa vontade. Recebemos 10 mensagens. Escolhemos um rapaz de 19 anos chamado Júnior. Magro, tímido, mas com fogo nos olhos. Ele morava com a avó e tinha largado a escola para ajudar em casa. Seu Roberto, ele disse no dia da entrevista, eu não sei fazer nada. Mas aprendo rápido. E juro que trabalho duro. Está contratado. Diego me olhou surpreso. Pai, não vai nem testar ele. Não precisa. Eu vejo nele o que vê o vi em você. Fome de recomeçar. Júnior começou na segunda-feira. E há uma semana já estava carregando saco de cimento, misturando argamassa,
aprendendo cada técnica que ensinávamos. Seu Roberto, ele disse um dia, porque o senhor me deu essa chance. Porque alguém deu uma chance para mim. E agora estou passando adiante. Ele abaixou a cabeça, emocionado. Vou fazer valer a pena. Prometo. Eu sei que vai. Naquela noite, quando cheguei em casa, Gabriel estava desenhando na mesa da cozinha. Fui olhar. Era um desenho de 4 pessoas dessa vez. Quem é esse aqui? Perguntei apontando para o quarto boneco. É o Júnior. Ele é legal. Disse que vai me ensinar a jogar bola. Meu coração encheu de gratidão. Porque percebi que não estava apenas reconstruindo paredes. Estava reconstruindo vidas. A minha. A do Diego. A do Gabriel. A do Júnior. E de alguma forma, sentia que Mariana, lá de onde estivesse, sorria. Porque esse sempre foi nosso sonho. Construir um mundo melhor. Um tijolo de cada vez. 6 meses depois do dia em que Diego apareceu destruído na minha porta, nossa pequena empreiteira tinha nome, CNPJ e 5 funcionários. O nome? Construções Silva e Filho. Foi ideia do Gabriel. Vovô, tem que ter seu nome e do papai. Porque vocês trabalham juntos. E assim ficou. O que começou como uma necessidade virou prosperidade. Não éramos ricos, longe disso. Mas tínhamos trabalho honesto, dinheiro entrando e, principalmente, respeito. As pessoas nos procuravam não pelo preço mais barato, mas pela qualidade e pela palavra cumprida. Seu Roberto, dizia Dona Lúcia, uma cliente, o senhor podia ter cobrado o dobro e eu teria pagado. Porque sei que não vou ter dor de cabeça. Esse era nosso diferencial. Não enganávamos ninguém. E na construção civil, onde golpe é moeda comum, isso valia ouro. Diego tinha mudado completamente. Não apenas no trabalho, mas como pai. Agora ele buscava Gabriel na escola todo dia. Ajudava com lição de casa. Brincava no parque. E o melhor, escutava. Papai, Gabriel dizia no jantar, hoje eu tirei 8 na prova de matemática. 8. Que orgulho, campeão. Vamos comemorar com sorvete. Iam. Os dois. Sem celular na mesa. Sem pressa. Apenas pai e filho reconectando o que quase se perdeu. Uma noite, Gabriel já estava dormindo e Diego veio se sentar comigo na varanda. A lua estava cheia, a rua silenciosa. Pai, posso-te fazer uma pergunta? Sempre. Você me perdoou de verdade? Ou só está fingindo por causa do Gabriel? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei em silêncio pensando na resposta certa. Diego, perdão não é interruptor que liga e desliga. É caminho que se percorre todo dia. Não entendi. Tem dias que olho para você e ainda sinto a dor do que fez. Tem dias que lembro você me expulsando daquela festa e o peito aperta. Mas... Respirei fundo. Também tem dias que olho para você ensinando o Júnior a sentar tijolo, ou brincando com Gabriel, e penso, esse é meu filho. O menino que eu criei voltou. Ele limpou uma lágrima que insistia em cair. Eu nunca vou conseguir compensar o que fiz. Não precisa compensar. Precisa construir diferente daqui para frente. É isso que estou tentando. Eu sei. E está indo bem. Ficamos em silêncio compartilhado. Aquele silêncio confortável de quem não precisa preencher todo o espaço com palavras. Até que meu telefone tocou. Era quase meia-noite. Número desconhecido. Alô? Roberto Silva. Sim. Quem fala? Meu nome é Dr. Augusto Braga. Sou advogado. Represento Camila Rodrigues. Meu sangue gelou. Diego percebeu minha expressão e ficou alerta. O que ela quer? Perguntei seco. Podemos conversar pessoalmente? Amanhã, se possível. Não. Fala agora. Houve uma pausa. Muito bem. Minha cliente deseja regularizar a situação referente ao filho Gabriel Rodrigues Silva. Regularizar como? Ela deseja a guarda compartilhada. O telefone quase caiu da minha mão. Diego levantou de um pulo. O que ela quer? Cobri o telefone e pedi silêncio. Depois voltei. Doutor, sua cliente abandonou uma criança de 5 anos. Sumiu durante meses sem dar satisfação. E agora quer guarda. As circunstâncias da saída dela são discutíveis. Discutíveis. Ela deixou uma carta dizendo que não queria ser mãe em tempo integral. Senhor Roberto, emoções à parte, a lei favorece a presença materna. Minha cliente está arrependida e deseja corrigir seus erros. Diga para sua cliente que ela pode pegar esse arrependimento e... Diego tomou o telefone da minha mão.
Doutor Augusto? Aqui é Diego, o pai do Gabriel. Diga para Camila que se ela quer ver o filho, ela conversa comigo. Não através de advogado. Senhor Diego, minha cliente prefere manter. Eu não ligo para o que ela prefere. Durante meses fui eu quem enxugou as lágrimas dele quando perguntava da mãe. Fui eu quem acordei de madrugada quando ele tinha pesadelo. Então, se ela quer mesmo o filho de volta, ela vem aqui, olha na minha cara e explica onde estava esse tempo todo. E desligou. As mãos dele tremiam de raiva. Pai, ela não vai levar meu filho. Calma. Calma. Você ouviu o que ele disse. A lei favorece a presença materna. Ela pode ganhar na justiça mesmo tendo abandonado o Gabriel. Nada de mas. Eu confio em você. E qualquer pessoa que Mariana amou é alguém que eu respeito. Aceitei o trabalho. Quando contei para Diego, ele reagiu com entusiasmo. Pai, isso é ótimo. Podemos fazer um trabalho impecável e ela vai indicar para outras pessoas. Calma. Vamos fazer bem feito primeiro. Depois pensamos em indicação. Mas Diego estava certo. Fizemos um trabalho tão bom que Teresa não apenas pagou mais do que o combinado, como também falou para todas as amigas dela. Em 2 semanas, tínhamos 5 novos orçamentos. Pai, Diego disse uma noite enquanto fazíamos as contas, a gente está precisando de ajuda. Não damos conta sozinhos. O que você sugere? Contratar alguém. Alguém como? Não sei. Alguém que precise de uma chance. Como eu precisei. Olhei para meu filho com orgulho. Ele estava aprendendo. Não apenas a trabalhar, mas a retribuir. Então amanhã vamos procurar. E procuramos. Colocamos um anúncio simples numa rede social do bairro, procura-se ajudante para reformas. Não precisa experiência. Precisa vontade. Recebemos 10 mensagens. Escolhemos um rapaz de 19 anos chamado Júnior. Magro, tímido, mas com fogo nos olhos. Ele morava com a avó e tinha largado a escola para ajudar em casa. Seu Roberto, ele disse no dia da entrevista, eu não sei fazer nada. Mas aprendo rápido. E juro que trabalho duro. Está contratado. Diego me olhou surpreso. Pai, não vai nem testar ele. Não precisa. Eu vejo nele o que vê o vi em você. Fome de recomeçar. Júnior começou na segunda-feira. E em 1 semana já estava carregando saco de cimento, misturando argamassa, aprendendo cada técnica que ensinávamos. Seu Roberto, ele disse um dia, porque o senhor me deu essa chance. Porque alguém deu uma chance para mim. E agora estou passando adiante. Ele abaixou a cabeça, emocionado. Vou fazer valer a pena. Prometo. Eu sei que vai. Naquela noite, quando cheguei em casa, Gabriel estava desenhando na mesa da cozinha. Fui olhar. Era um desenho de 4 pessoas dessa vez. Quem é esse aqui? Perguntei apontando para o quarto boneco. É o Júnior. Ele é legal. Disse que vai me ensinar a jogar bola. Meu coração encheu de gratidão. Porque percebi que não estava apenas reconstruindo paredes. Estava reconstruindo vidas. A minha. A do Diego. A do Gabriel. A do Júnior. E de alguma forma, sentia que Mariana, lá de onde estivesse, sorria. Porque esse sempre foi nosso sonho. Construir um mundo melhor. Um tijolo de cada vez. 2 semanas depois da ligação do advogado, recebemos a notificação oficial. Camila estava entrando com pedido de guarda compartilhada. A audiência seria em 30 dias. Diego mal dormiu nesse período. Coletamos cada papel, cada foto, cada prova de que ele era o pai presente. Dr. Henrique montou um dossiê de 150 páginas. Isso é o suficiente? Diego perguntou ansioso. É mais do que suficiente. Agora precisamos confiar. Mas confiar era difícil quando a justiça parecia um jogo de dados. No dia da audiência, acordei às 5 da manhã. Vesti meu melhor terno. Diego estava pálido, as mãos tremendo enquanto ajeitava a gravata. Pai, isso. Não pensa no se. Pensa no que você é. Um pai dedicado. Um homem que mudou. E isso o juiz vai enxergar. Gabriel ficou com Júnior. Antes de sair, o menino abraçou o pai forte. Papai, você vai demorar. Não, campeão. Logo estou de volta. Promete. Diego engoliu seco. Prometo. O fórum era frio, impessoal. Corredores cheios de gente desesperada brigando por pedaços de vida. Esperamos quase 1 hora até sermos chamados. E então eu a vi. Camila. Ela estava diferente. Cabelo arrumado, roupa elegante,
Maquiagem perfeita. Ao lado dela, o tal Dr. Augusto Braga, com sua pasta de couro e ar de superioridade. Quando nossos olhos se cruzaram, ela desviou rapidamente. Entramos na sala. A juíza era uma mulher de uns 60 anos, óculos no nariz, expressão séria. Doutora Marisa Fonseca. Bom dia. Vamos começar. Dr. Augusto se levantou primeiro. Começou seu teatro bem ensaiado. Meritíssima, minha cliente passou por um momento de fragilidade emocional. Depressão pós-parto não tratada, crise conjugal, pressões externas. Mas agora, recuperada e em tratamento psicológico, deseja retomar seu papel de mãe. Camila chorou. Lágrimas bem colocadas, na hora exata. Senti o estômago revirar. Então foi a vez do Dr. Henrique. Meritíssima, com todo respeito, momento de fragilidade não justifica abandono. A requerente desapareceu por 6 meses. Não ligou, não mandou mensagem, não perguntou se o filho estava vivo. E agora, convenientemente recuperada, quer retomar direitos que ela mesma descartou. Ele abriu o dossiê. Mostrou fotos de Diego com Gabriel. Declarações de professores. Contas médicas pagas. Tudo documentado. Este homem, meritíssima, é o pai. No sentido pleno da palavra. E esse menino merece estabilidade, não alguém que aparece e desaparece quando é conveniente. A juíza ouviu tudo em silêncio. Depois pediu para falar com Gabriel. A psicóloga do fórum entrou com ele. Meu neto, pequeno e assustado, sentou numa cadeira grande demais para o tamanho dele. Gabriel, a juíza disse com voz gentil, ninguém aqui vai te obrigar a nada. Só queremos saber como você se sente. Pode falar à vontade. Tá bom. Você sente falta da sua mãe? Silêncio. Gabriel. Às vezes, ele disse baixinho. Mas, ela foi embora. E não voltou. E se ela quiser te ver de novo? Ele olhou para Diego. Depois para mim. E finalmente disse. Eu só quero ficar com meu pai. E com meu vovô. Eles não vão embora. A sala ficou em silêncio absoluto. Camila abaixou a cabeça. A juíza anotou algo. Obrigada, Gabriel. Pode ir. Quando ele saiu, a doutora Marisa tirou os óculos e suspirou. Vou ser direta. Vi muitos casos assim. E geralmente há 2 versões. A da mãe que sofreu e a do pai que inventou sofrimento. Mas... Ela olhou para Camila. Raramente vejo uma mãe que abandona um filho durante 6 meses sem uma ligação e depois volta querendo direitos iguais. Dr. Augusto tentou falar, mas ela levantou a mão. Não terminei. Senhora Camila, a senhora pode ter passado por dificuldades. Mas a criança também passou. E quem estava lá? Não a senhora. Era ele. Apontou para Diego. Portanto, minha decisão, guarda exclusiva fica com o pai, Diego Silva. Visitação à mãe será supervisionada, uma vez por mês, mediante acompanhamento psicológico de ambos. E só será revista daqui a 1 ano, se a senhora provar comprometimento real. Camila começou a chorar. Dessa vez, lágrimas verdadeiras. Diego me abraçou tão forte que quase me derrubou. Saímos do fórum vitoriosos. Mas não comemorei. Porque vi a dor no rosto de Camila. E por mais que ela tenha errado, ela ainda era mãe de Gabriel. No caminho para casa, Diego dirigia em silêncio. Até que perguntou. Pai, fiz a coisa certa? Ou deveria ter dado uma chance para ela? Você fez o que um pai faz. Protegeu seu filho. Se um dia ela mudar de verdade, a porta estará aberta. Mas primeiro ela precisa provar. Ele assentiu. Quando chegamos, Gabriel correu para abraçar o pai. E aí, campeão, como foi na casa do Júnior? Legal. Ele me ensinou um jogo novo. E aí, papai? Você voltou. Diego segurou o filho no colo. Voltei. E não vou sair mais. Naquela noite, jantamos juntos. Diego, Gabriel, Júnior, eu. Uma família que não tinha laços de sangue completos, mas tinha algo maior. Amor verdadeiro. Antes de dormir, abri a gaveta e olhei a foto de Mariana. Conseguimos, amor. Nosso menino aprendeu. E nosso neto está seguro. E pela primeira vez em muito tempo, senti que estava tudo no lugar. Não era perfeito. Mas era nosso. E isso bastava. Fim. Se essa história tocou seu coração, deixa aquele like. E se você conhece alguém que precisa ouvir que recomeço é possível, compartilha. Porque às vezes, uma história muda uma vida. Obrigado por ficar até o final. Você faz parte dessa jornada. Coração Vermelho.